Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos dando início a mais um devocional de casais online da Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo. Igreja presidida pelo pastor Ângelo Zanfiri e a irmã Tânia. Eu gostaria de apresentar a vocês que estão nos ouvindo a irmã Cris, esposa do Rafael, mãe do Arthur, que faz parte do ministério também, que está colaborando conosco hoje. A nossa ministrante da tarde, a psicóloga familiar, Michele Minoso Sates, esposa do pastor Marcos Sates, mãe do Mateus, do Davi e do João. Eu sou a Vanusa, sou esposa do Elias, para quem não me conhece, sou mãe do Davi e da Helena. E essa é a Carla, esposa do Miguel e mãe do João, Carla? Nós estamos aqui no único objetivo de buscarmos do Senhor para edificar nossos casamentos, buscarmos do Senhor para ajudar lares, buscarmos do Senhor junto com vocês para sermos edificados. O tema que será tratado hoje é conjugalidade, antes, durante e após a pandemia. Seja bem-vinda, Michele, no nosso meio. Nós estamos muito honradas com a tua presença. Temos certeza, aliás, que o Senhor já te usou muito na tua profissão, profissão muito importante, principalmente cristã, para edificar famílias e lares. Seja bem-vinda em nosso meio. Vamos fazer uma oração, irmãs, para que Deus use esse momento e que muitas pessoas possam ser tocadas e edificadas pela mensagem compartilhada aqui e que o Senhor se faça presente, que é esse o objetivo. Pai amado, em Tua presença nós estamos neste momento, Senhor, unidas como esposas que edificam lares, unidas, Senhor, como servas Tuas e filhas que buscam da Tua presença. Nós pedimos a Ti, Pai, que todo participante que estiver nos ouvindo, todo casal que estiver em casa nesse momento, Senhor, conectados conosco, seja abençoado, seja atingido pela Tua palavra, Senhor, que ela toque, que ela transforme lares, Pai. Nós estamos aqui, Senhor amado, para cumprir o Teu ID. Nós estamos aqui, Senhor, para receber de Ti e sermos vasos de bênçãos nas Tuas mãos. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, através das nossas vidas e que vidas sejam edificadas. Através, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado pelas nossas vidas, pela ministrante, pelas irmãs que estão aqui nos ajudando. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão envolvidas na Tua obra, pelos irmãos que estão cuidando do som, pelos técnicos, Senhor, que aqui estão se dispondo, Senhor, a compartilhar e a ajudar, Senhor, que a Tua obra seja levada adiante. Obrigada, Pai, por esse meio de comunicação que o Senhor tem disponibilizado para nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua obra não parou, porque a Tua mensagem não foi detida, Senhor, por alguma dificuldade que estamos enfrentando nesse momento. Nós somos gratas a Ti, porque o Senhor tem nos alcançado tudo, Pai. Tudo e mais um pouco daquilo que nós pedimos, Senhor. E abençoa todas as vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes de poder estar nessa tarde compartilhando a palavra de Deus com todos vocês que estão em casa, amém? Quero dizer que hoje nós teremos uma participação especial de vocês que estão em casa. Mande seu questionamento, a sua pergunta, até seu comentário ou testemunho, que após a palavra, a ministração da irmã Michele, nós vamos estar comentando junto com vocês. Eu já estou aqui ligada, aqui já tem bons participantes aqui, a irmã Letícia já está, a paz de Deus abençoe esse ministério, estamos acompanhando, Cássia Leite. Também a Priscila, a Priscila, esposa do irmão Magdiel, que também estão aqui acompanhando, a Juliana e o Wanderson Magalhães, já estão aqui juntos conosco. Você que está em casa, mande um recadinho para nós aqui no chat ao vivo do YouTube, no WhatsApp também. Carla, eu não quero mandar aqui no ao vivo, todo mundo vê o meu comentário, meu testemunho, quero deixar anônimo o meu testemunho, ou o meu comentário, ou a pergunta sobre o tema que a gente está conversando hoje. Então, manda para o meu WhatsApp, ou no WhatsApp de qualquer
qualquer um de nós que estamos aqui. O irmão Elias também está ali nos dando assessoria. Então, você fica bem à vontade para comentar sobre esse assunto, que é um assunto muito necessário, né, meninas? Muito oportuno. Este momento que estamos passando e enfrentando, né, um momento diferente. Até conversávamos essa semana, né, que a diferença de nós estarmos num devocional de casais, mas num sábado só os homens, né, os esposos, e no outro só as esposas. Mas a gente tem que se adaptar ao tempo que nós estamos vivendo neste momento. E isso é necessário, né? Por isso que o tema de hoje é muito oportuno e ele é importante para você e para nós, né? Para o nosso lar. Deus tem o melhor para nós nessa tarde. Convide mais casais conhecidos, mande o link ali desse vídeo no YouTube, compartilhe lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que mais casais possam ser abençoados por meio da palavra que a gente vai compartilhar hoje. Amém? Eu conto com vocês aqui na participação. E, se você quiser mandar o seu comentário, mande, que a gente vai estar também juntos organizando aqui e também falando sobre essas necessidades da família como um todo, né? Não somente a família cristã, mas o que todas as famílias e casais estão enfrentando neste momento, né? Carla, bem lembrado falar que está só as esposas hoje. Isso. E que os maridos estão em casa devido à pandemia, né? Que todos nós temos os nossos filhos pequenos e, no momento, é assim que a gente está conseguindo trazer a palavra, né? Os avós, por ser grupo de risco, né? É importante falar que nós não podemos contar com a ajuda deles. Então, por conta disto, nós estamos reforçando aqui que o encontro devocional é para casais. Mas, nesse momento, estamos aqui as esposas representando o casal. Isso mesmo. Nós vamos juntos agora ouvir um louvor. Você vai ouvir aí na sua casa. E, durante este louvor, mande o link do nosso vídeo ao vivo aqui, né, do nosso devocional. Mande para os seus amigos, seus familiares, e possamos juntos louvar a Deus e compartilhar da sua palavra. Amém? Daqui a pouco estaremos de volta com você. O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, eu percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre, da gente depende a escolha, a intenção é seguir em frente. Quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais. E a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo mais e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais. Mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo e em tudo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre, da gente depende a escolha, a intenção é seguir em frente. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar
pra sempre. A gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais, mais. A cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais, mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo e em tudo. Eu te amo tudo e em tudo. A paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando esta live. E eu quero te convidar a fazer a leitura bíblica comigo, que está na carta de Tiago. Nós estaremos lendo o capítulo 4, os versículos 13 e 15. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Versículo 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Que palavra, né? E eu creio que esta palavra, meninas, seja muito propícia para esse momento que todos estamos vivendo com esta pandemia. E também relacionada ao tema que será abordado aqui neste devocional. Porque bem sabemos que sem Deus nada podemos fazer. E essa palavra introdutória, ela, na verdade, precisa ser o norte em todas as áreas de nossas vidas. E falando em especial aqui na conjugal, que são 2 indivíduos diferentes, com pensamentos distintos, mas com um foco em comum. Todos, né, que casam, assim esperam que os seus casamentos perdurem no tempo e seja feliz. E para que isso ocorra, se você quer um casamento duradouro e feliz, eu quero te dizer que isso só é possível se Jesus estiver presente. Porque sem Ele, é como fala a palavra aqui, em Tiago, nós não sabemos o dia de amanhã. O homem faz um plano, mas é o Senhor que dá a última resposta, que dá a última palavra. E para continuar explanando esse assunto, abordando este tema, eu quero chamar aqui para a conversa, para esse devocional de hoje, a nossa convidada, Michele, que estará falando sobre conjugalidade antes e durante a pandemia. E quando tudo isso passar? É uma pergunta. E você que está aí curtindo essa live, manda aí, manda seu questionamento, manda sua pergunta, que nós teremos o prazer de estarmos aqui debatendo, conversando junto com vocês. Michele. Então, meu boa tarde a todas vocês. Muito obrigada pelo convite, Vanusa. Eu costumo dizer sempre que nós convidamos e nós entregamos os microfones das nossas igrejas, ou seja, de uma palestra, para quem nós confiamos e quem nós conhecemos. Então, eu sempre começo agradecendo pela confiança, agradeço
então, a oportunidade de estar aqui nesta tarde. Uma boa tarde para todos que estão nos assistindo por esta live. É uma grande alegria ter você aí também. Gostaria desde já de falar e de parabenizar também toda a organização da igreja, no sentido de que tudo isso que nós estamos vivendo é muito diferente, é muito novo, e a igreja conseguiu se organizar e está proporcionando isso para você que está do outro lado aí. E vocês, quando eu cheguei aqui, eu vi todo o cuidado das irmãs, dos irmãos que estão aqui, com os cuidados exigidos ou pedidos pelas autoridades de higienização, de cuidados. Então, nós estamos aqui, você aí, e a igreja está de parabéns por toda essa organização em tão pouco tempo. Então, quando a Vanusa entrou em contato comigo, assim, a primeira coisa que me veio em mente foi realmente a conjugalidade e esse momento que nós estamos vivendo, porque é uma situação totalmente nova, atípica. Nós nunca tínhamos passado por nada parecido com isso. Então, como não tem nada semelhante na nossa história, então, como lidar com tudo isso diante do que nós estamos vivendo? E bem falaram vocês, a gente vai se adaptando, né? A gente vai aprendendo, já que não tem receita de bolo, então a gente vai aprendendo como fazer. Então, a obra não pode parar, né, Michele? Não pode parar. Então, os maridos ficam em casa com os filhos. Da outra semana, quando eles vêm, vocês ficam em casa com os filhos. E é isso, é ir se adaptando e não se paralisar com tudo que está acontecendo, né? E daí pensando que nós não estamos de férias, né? Porque quando nós estamos em férias, a situação é totalmente diferente. Nós descansamos, nós relaxamos, nós não temos rotina, por exemplo, né? Então, é uma outra situação. Então, eu costumo dizer que esse período não é um período como se fosse um período de férias, onde nós estamos em casa, sem aquele compromisso. Muito pelo contrário. Quando eu cheguei aqui, eu e Vanusa conversávamos no sentido de que, para algumas pessoas, mais do que dobrou o trabalho, o estar em casa. Porque é o trabalho home office, é dar conta dos filhos, é dar conta de ser professora dos filhos, porque muitos estão tendo aulas online também, é dar conta da casa, é dar conta de tudo isso. Então, é tudo muito diferente, e ainda pensando que nós estamos vivendo um momento de muita delicadeza das relações. Muita delicadeza das relações, porque todas as nossas emoções, nesse momento, elas estão intensificadas. Então, como diz o ditado, qualquer perninha de mosca dá uma sopa, né? Então, assim, o quanto as nossas emoções, por mais que nós estejamos conseguindo deixar as coisas em ordem, as coisas em dia, mas, assim, é um momento diferente, e isso faz com que as nossas emoções elas fiquem mais afloradas. Então, esse é um dado de realidade para este momento, né? E isso se destaca a ansiedade e o estresse. Porque quantas vezes, de repente, nós não nos pegamos um pouco ansiosos e um pouco estressados com toda essa situação, ou até mesmo nos perguntando, mas quando que isso vai acabar? Não vejo a hora que isso acabe para as coisas voltarem ao normal, né? Então, tem toda essa questão emocional junto dessa situação que nós estamos vivendo, e nós precisamos administrar isso, e inclusive na nossa conjugalidade. Que eu fico pensando
é uma das coisas que fica por último em toda essa história, né? Porque nós temos tantas coisas para dar conta antes disso, que a conjugalidade acaba ficando num segundo plano. Então, o quanto é importante nós podermos refletir sobre isso. E daí eu vou passando as minhas colinhas, né? À vontade. E daí eu fiquei pensando assim, uma pergunta eu faço para você que está aí do outro lado, e para as meninas que estão aqui, né? Como estava seu relacionamento com o seu amor antes da pandemia? E no desenrolar aqui da história, você vai entender o porquê que eu estou te fazendo esse questionamento. Então, vamos imaginar 3 situações. Poderiam ser mais do que isso, mas vamos ficar em 3 para a gente poder dar conta do recado. Alguns casais podem estar pensando lá do outro lado. O nosso relacionamento estava bem antes da pandemia. Outros podem dizer, nosso relacionamento estava mais ou menos. E outros podem dizer, o nosso relacionamento estava ruim antes da pandemia, dado de realidade, né? E daí, pensando em como os relacionamentos estavam antes da pandemia, as dificuldades de relacionamento que os casais estão enfrentando agora, porque já está sendo estudado, Vanusa, as dificuldades que as famílias e os casais estão enfrentando, por exemplo, com esse isolamento social. Já tem, por exemplo, cartilhas sendo produzidas lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, pela Fiocruz, porque já foi detectado um aumento na violência doméstica. E, como preocupação, então, já está se lançando cartilhas para se alertar em relação a isso. Então, são coisas da conjugalidade, são coisas da família, e que essa pandemia veio aflorar, né? Então, poder pensar que a pandemia ela não é a única causa dessas dificuldades e dos problemas que os casais estão enfrentando nesse momento, não é a única causa para que isso esteja acontecendo. A reflexão é, eu venho construindo o relacionamento com o meu amor ao longo do tempo e ao longo dos anos. E agora, com este confinamento, com este isolamento social, com essa situação, bom, nós precisamos passar mais tempo juntos. E daí, passando mais tempo juntos, vai permitir que, em algum momento, aquilo que não está bem resolvido neste casal venha à tona. E é isso que está acontecendo. Eu percebo que, aqui, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, muitas pessoas conseguiram voltar aos seus trabalhos, conseguiram, então, durante o dia, voltar para a sua rotina de trabalho, com todos os cuidados, mas, mesmo não estando num isolamento total, de ficar em casa, é ir do trabalho para casa. Não tem mais o lazer, não tem mais o ir visitar os familiares, os avós, não tem mais nada disso. Então, assim, é do trabalho para casa e em casa juntos, coisa que antes não acontecia. Então, é aquela coisa que o Não tem como fugir, né, Michele? Não tem como fugir, não tem para onde ir. Então, os casais precisam, nesse momento, eles estão precisando se olhar de uma forma que, de repente, muitos nunca haviam se olhado. Ou, de repente, pensar o seguinte, as coisas não estavam tão bem assim, que nem eu disse, aquele casal que estava, o relacionamento, está mais ou menos, né? Estava mais ou menos porque passava o dia inteiro trabalhando, do trabalho saía para a academia, da academia ia para o supermercado, já chegava em casa, jantavam de forma muito rápida, assistiam alguma coisa na televisão, iam dormir e não tinham tempo para se olhar e dizer, olha, tem coisas que não está legal aí. É com nós. Oi? É com nós. Uhum.
E, na verdade, falando sobre isso, eu lembrava que eu estava ouvindo essa semana alguém comentando que uma crise pode chamar outra crise. E aí que entra o antes da pandemia, muito bem aqui explanado por ti, Michele, que é como que estava o teu relacionamento antes, porque isso só vai vir a florar nesta pandemia, nesse momento de crise, se a outra crise se instaurar. Exato. E daí eu fiquei pensando assim, eu não sei se vocês acompanharam os noticiários no sentido de o alto índice, o aumento dos divórcios, os pedidos de divórcio na China, principalmente na cidade onde começou, né, a pandemia, assim. Diz que era desesperador assim, o pessoal, quando se liberou do isolamento social e que pôde ir para as ruas, irem atrás, que eu acredito que lá não sejam advogados, sejam algo do governo, enfim, mas não tinha mais horário para o pessoal ir conversar querendo divórcio, porque eles tiveram que ficar juntos e tiveram que se olhar. E lá a coisa foi mais séria, né? Porque não tinha essa história de sair de casa. Era ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os especialistas têm observado esse fenômeno e que nos outros países, de repente, a proporção não seja tão grande, mas também possa acontecer esse fenômeno em outros países. E daí, o que nós vamos fazer a partir disso? Nós vamos simplesmente ser parte dessa estatística ou nós vamos buscar fazer diferente, né? Porque eu penso que a reflexão de hoje da conjugalidade, da pandemia, o antes, o durante, o que a gente vai fazer depois, é isso. Eu não vou ter todas as respostas, mas que eu deixe você lá com uma pulguinha atrás da orelha no sentido de refletir sobre em alguns aspectos que eles podem ser melhorados para melhorar a vida 2 e, consequentemente, melhorando a vida 2, melhora a vida familiar, porque tudo aquilo que interfere na vida 2, na vida do casal, acaba refletindo nos filhos, acaba refletindo na família. Então, assim, todo acaba reverberando em tudo. Então, assim, o quanto nós precisamos, sim, pensar sobre essas questões e o que nós vamos fazer daqui para frente, né? E daí, bom, se antes da pandemia o relacionamento poderia estar bem, poderia estar mais ou menos, ou poderia estar ruim, durante a pandemia, nós temos 4 possibilidades. Então, vamos pensar assim... Você viu, né? De 3 já passou para 4. Já passou para 4, né? Então, a gente vai aumentando assim para abraçar mais situações, né? Então, vamos pensar o seguinte. Aquele casal que ele estava bem no seu relacionamento. Tá? Tudo bem que todo mundo sentiu o que está acontecendo, porque só não sendo humano... para não sentir essa nova realidade, o que está acontecendo, não no sentido de medo ou de desespero, mas que todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que fazer algo e todo mundo viu a realidade mudando, né? Então, esse casal, por mais que tenha sentido, por mais que ele tenha feito esse processo de adaptar-se, né, a essa nova realidade, bom, mesmo assim, ele conseguiu dar conta. É aquele casal, Vanusa, que um apoia o outro, que tem o companheirismo, que cada um faz sua parte. Tipo, quando um não está legal, o outro está, sabe? Vai ser um dia que um vai querer deitar a cabeça no colo do outro, que não foi um dia legal. Bom, mas aí no outro dia troca de lugar, assim, eles se fortalecem juntos. Então, assim, é um casal que estava bem, conseguiu, não tinha grandes dificuldades, tinha essa questão de resiliência, conseguiu fazer o processo, continua bem, né? Essa é uma possibilidade. Agora, nós temos, por exemplo, os casais que também estavam bem,
mas que, mediante a essa situação, eles não conseguiram lidar muito bem. E que, então, eles podem ficar um pouquinho mais abatidos. Pode ser que eles não consigam fazer todo esse processo de uma forma resiliente e rápida, como o primeiro exemplo que eu trouxe. E daí vamos pensar assim, estava tudo bem, e, por exemplo, o marido fica desempregado. É uma situação... E está sendo bem comum, né? Está sendo bem Exatamente. Comum. Bom, nosso relacionamento antes estava tudo legal, mas agora, em função desse baque, as coisas não estão bem. Ou também pode ser que estava tudo bem com esse casal, mas alguma coisa na história de vida de um deles, ou dos dois, que tenha marcado a vida deles significativamente, neste momento, eles acessem aquelas memórias afetivas e eles não fiquem tão bem assim. Então, existem várias possibilidades, mas é o que nós temos, é o que pode acontecer. Então, não adianta nós taparmos o sol com a peneira de que não existem essas nuances no relacionamento. Bom, uma terceira possibilidade é aqueles casais que estavam mais ou menos, têm uma maior probabilidade de aflorar aquilo que não estava bem, né? Como a irmã aqui bem disseste, devido ao aumento da intensidade das emoções. Então, está todo mundo mais à flor da pele. Então, as coisas que não estavam bem, de repente, no momento, elas saltam para fora, e daí? O que fazer a partir disso, né? E a quarta possibilidade é os casais que não estavam bem, a tendência é de se amplificar e de se intensificar essa situação. Então, assim, quando eu elencava essas 4 possibilidades, eu fiquei pensando o seguinte, que Deus, ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Aquilo que é humano, aquilo que é meu, que é humano, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso esperar que Deus faça tudo por mim. Então, assim, a gente tem visto, assim, eu tenho acompanhado muitas postagens assim no Face que acabam me preocupando um pouco, sabe, Vanusa, no sentido de que não se responsabilizando por aquilo que é a sua parte. E daí, por que eu digo isso? Porque pode ser que algumas situações estejam acontecendo nas conjugalidades e, ao invés das pessoas olharem e verem qual é a sua contribuição para aquilo que está acontecendo, elas estão dizendo é tudo culpa da pandemia. Como, por exemplo, também a gente escutava em outros momentos, e vamos escutar ainda, porque não aconteceu determinada coisa porque o diabo não permitia, o diabo que... Tá, mas, assim, às vezes eu digo que ele tem as costas muito largas, e daí se coloca tudo nas costas dele, e a responsabilidade que eu tenho em relação à vida e à conjugalidade, tipo, não existem. Então, é nesse sentido, daí vão se... É porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Exatamente. E daí é um funcionamento, vai se mudando o nome. Daí agora a bola da vez é a pandemia. Não, isso está acontecendo por... E daí assim, quantas outras bolas da vez vão aparecer para se justificar a não responsabilização por aquilo que é meu da conjugalidade? Porque eu costumo dizer assim, em palestras, e falo também em consultório, que quando as coisas vão bem e quando as coisas dão certo, é muito bom eu dizer 50% é contribuição minha. Quando as coisas vão bem, quando as coisas dão certo. Agora, e quando as coisas não vão tão bem assim, e quando as coisas não dão tão certo assim? Por que é que nós não temos a mesma facilidade de dizer, realmente, não está legal, mas eu tenho o meu 50% ali?
Então, assim, é muito mais fácil eu jogar para cima de alguma coisa. Então, é por isso... Como é que estava antes o relacionamento? Como é que está agora? Agora é apenas uma construção do que a gente fez. Claro que tem um momento que ele é mais estressor, ele traz toda uma preocupação. Isso, a gente não vai ignorar isso. Mas a questão é mais uma causa das múltiplas causas que fazem com que o problema se instaure dentro da conjugalidade ou que se instaure dentro da família. É só mais um. E não o pretexto de que tudo isso que está acontecendo é por causa da pandemia, é por causa deste momento. Não. Vai muito além e muito anterior a tudo isso, né? Então, é nesse sentido. E a grande reflexão que precisa ser feita é: o que estou vivendo hoje com o meu amor não é uma construção de hoje, ou que tenha começado com a pandemia. É como se nós imaginássemos o seguinte: imagina você e o teu amor e uma lupa gigante. Você sendo colocado uma lupa gigante em cima da conjugalidade de vocês ou de vocês dois. É mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. Já estava ali, já não estavam bem as coisas, na grande maioria. E simplesmente agora está amplificado, está aumentado. É como se fosse uma lupa gigante olhando essa conjugalidade. E daí o que eu falei no início. E além dessa lupa, é a questão de a conjugalidade ficar num segundo plano, porque nós temos muitas coisas para dar conta, né? Então, mas assim, agora vamos para a parte boa, que são algumas dicas, sabe? Não é só pensar que a coisa tá ruim, que a coisa não possa melhorar. Então, vamos pensar em algumas dicas, né, Vanusa? É bom, né? Uhum. Porque até agora, né, ela judiou de nós. E esse é o momento de rever os votos, né? É verdade. Não só nos momentos bons, né? Estar com o amor ao lado, né? Essa questão de como você estava antes da pandemia, ela é muito importante, né? Porque em todas as partes, aquilo que estava ruim, sendo ela a área que for, ela vai piorar. Não vai melhorar com a crise, vai piorar. E aí eu estava até comentando essa semana que o único que está nos segurando é Deus. Não é mesmo? No momento em que você não vê de nenhum dos lados, né, a solução, você se agarra mais ainda e é como que se você estivesse usando hoje a reserva espiritual que você tem. Vocês não têm essa impressão? Que parece que a gente está se alimentando da reserva espiritual que a gente fez em todos os anos de bênção, de sobra. Né? Me pareceu isso, e eu até comentamos lá em casa sobre isso. E como é bom, num momento desses, a gente saber que pode deitar e Deus está cuidando de nós. Né? Não é uma graça. É lindo, né? Porque bem sabemos aqui, a Michele tem trazido, que todos nós temos o livre-arbítrio para, né, tomar nossas decisões, mas como foi falado aqui na palavra introdutória, que se Deus não nos permitir, nós não podemos fazer nada. Então, nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter isso em mente, que a nossa dependência é do Senhor. E esse tema é muito interessante aqui, da abordagem, né, do antes. Eu, se pudesse fazer uma síntese aqui, faria o antes, o durante e o depois da pandemia, né? E esse o antes, eu me recordava aqui conversando com a Carla um pouco antes aqui do devocional, a Carla já pensando no filhinho que está prestes a fazer o primeiro ano de vida, e então provavelmente já estava planejando a festa. E assim, quantos de vocês aí que estão nos acompanhando? Muitos planejando festas, casamentos, viagens. Eu mesma fui convidada para ser madrinha de casamento este ano, e este projeto teve que ser adiado. Então, tudo isso pega e nos pegou de surpresa, esta pandemia. Mas, trazendo aqui para a parte conjugal, né, o que nós vamos fazer com tudo isso? Nós temos a opção, né, de trabalhar talvez aquilo que não estivesse tão bem
como a Michele trouxe aqui, e, se dá para assim se dizer, tirar algo bom de tudo isso, desta pandemia. E eu me recordava também de um casal em que aqui foi falado do fugir, né? E que eles faziam, e agora creio que não podem, né, por conta da pandemia, mas tudo a sós. Na verdade, eram casados, porém separados. Explico. Na verdade, quando era algo de lazer, viagem, cada um fazia o seu momento. E eu analisava e pensava, meu Deus, mas isso não é uma relação, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que você casa, ambos se tornam uma só carne. É claro que todos nós precisamos ter o nosso momento, né? Nossa individualidade. Então, isso não é errado e nem deve ser diferente, mas a partir do momento que o casal, que se diz casal, pensa em si somente, e aí o meu lazer é o meu programa e projeta uma viagem que eu, quando eu penso em viagem, nossa, tu já pensa, né, em estar com a pessoa que você ama, né, levar a família. E então eu penso que não, que tem algo errado aí. Esse dá outro devocional, né? Dá outro devocional, você veja bem. Está convidada, Michele. Vamos tem agendar assunto, a data. Tem bastante assunto. Pois então, aí eu fiquei pensando como é que esse casal está lidando com tudo isso. Porque nesse momento não tem como fugir. Agora eu vou praticar meu esporte. Você vai, como a Michele trouxe aqui, um ia para o mercado, o outro ia fazer uma academia, Quando via, terminava o dia. Vamos dormir. E aí o casal, aparentemente, era feliz. E por isso que eu trouxe aqui no início, que a felicidade e a relação duradoura só é possível com Jesus, porque, na verdade, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas isso é Jesus que vai nos moldando ao nosso orgulho, a nossa soberba, para nós podermos rever aquilo que está errado, aquilo que precisa melhorar, e isso a pandemia pode ajudar. É isso aí. Então, eu vou seguir, porque, senão, eu digo que o relógio é nosso inimigo, né? Nessas horas, com mulheres reunidas. Pois então. Então, assim, uma dica nesse momento, e não é nesse momento, é para a vida. Já deveria estar, internalizado, mas se não estiver ainda a partir de hoje, internalize, é para a vida. É para esse momento e para todos os outros. Educação e respeito. Nesse momento em que precisamos passar mais tempo juntos, se olhando, educação e respeito é uma dica de ouro, e é para a vida, não é só para esse momento, é para todos os momentos da vida, né? Mas com educação e respeito, a gente vai evitar pequenos atritos, e esses pequenos atritos puxarem aqueles outros que estão mais escondidos, e isso virá um mega conflito dentro de casa. Então, assim, sim, precisa se resolver aqueles mega atritos e aquelas situações difíceis, sim, mas não no momento que está todo mundo trancado dentro de casa e não tem perspectiva de quando que vai terminar esse negócio. Então, assim, uma coisa por vez. Neste momento, é o momento de se manter o respeito, de se manter a educação, de se respirar fundo antes de dar aquela resposta, em vez de dar aquela, respira fundo, diz sim, né? E educadamente responde, se não pode ser que não seja a tua vontade naquele momento. Mas isto é uma dica para que as coisas se mantenham em paz dentro de casa, né? Já que estamos todos lá, né? Segunda dica: cada um fazer sua parte dentro de casa. Daí nós vamos para a questão assim de... e eu estou falando de tarefa de casa, sim, eu não estou falando de fazer a sua parte dentro de casa de uma forma muito relativa, não. Estou falando da questão de cada um assumir algumas coisas, dividir e realmente fazer. Só que isso só vai funcionar se vocês conversarem e combinarem. Porque, senão, isso também vai dar muita briga. Vai dar muita confusão dentro de casa, essa história de não se fazer as coisas.
Ah, porque só eu estou fazendo e você não está. Olha o momento que a gente está vivendo, porque pensando, por exemplo, não estamos com pessoas que nos auxiliem com a limpeza da casa, não estamos com tatas. Então, assim, é uma série de coisas que mudou. E a responsabilidade de manter as coisas em ordem, em dia, ela pode ser dividida e não é só da mulher. Tem coisas assim, eu costumo dizer, por exemplo, quando um está cozinhando, o outro já vai lá, já vai dando uma organizada na louça, já está junto lá, já vai conversando. Para poder curtir uma série. Exatamente. Repente, né, então, cada um fazer a sua parte também é uma dica de ouro nesse momento. E daí, a terceira é passar um tempo sozinho e ter o seu próprio espaço, no sentido de que você não precisa ficar 24 horas por dia junto com o seu amor. Você vai ter a necessidade de ter a sua individualidade, no sentido de, bom, agora é um momento em que eu vou ler a palavra, agora é o meu momento de fazer o meu devocional, a minha oração, ou é o momento do meu home office, então eu quero esse espaço, essa individualidade para mim poder trabalhar sossegada. Eu costumo dizer lá em casa que o único momento assim, da minha individualidade que não batam na porta é a hora do meu banho. A hora que eu entrei no banho, assim, não comecem a... daí os meninos já saem, quando, assim, é muito... Eu assim, mas o que vocês estão fazendo aí? Eu digo, né? É o meu momento, eu não estou nem ouvindo. Mas eu acho que é só você, Michele. Isso não acontece conosco, né, meninas? Então, assim, eu trago esse exemplo, assim, porque, para mim, é o meu momento do dia, né? Tipo, o meu momento do nada é o meu momento do banho. E a minha individualidade, eu digo, não mexam comigo, não batam na porta, não nada, né? Então, esse os momentos de individualidade, porque, sim, nós somos um casal conjugal, nós temos a nossa conjugalidade, porém, quando nós nos casamos, nós não mudamos os nossos documentos, o nosso registro civil, por exemplo. Quando eu me casei, não foi tirado o meu nome e colocado a esposa do Marcos, e lá no documento dele também não foi colocado, né? Tirado o nome dele, o esposo da Michele. Não, nós continuamos tendo uma identidade. Nós precisamos também entender que nós precisamos deste momento, não no sentido de, as outras coisas a gente faz tudo sozinho, cada um faz, né? Somos casados, o papel. Não é isso, mas é ter este momento. Porque, muito bem tu falaste, no sentido de que Deus uniu o homem e a mulher e fez um. E é muito interessante porque não está escrito lá que Deus uniu duas metades para fazer um. Então, são pessoas completas, indivíduos com identidade, e que não se perde isso na conjugalidade. A conjugalidade saudável e funcional não faz ninguém perder a sua individualidade. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, às vezes com culturas diferentes, e pega tudo isso e soma junto, né? Exatamente. Então, nesse sentido, tire um tempo para você. E a quarta é converse com o seu amor falando o que você sente. E esse falar tem duas particularidades. A primeira delas, fale em primeira pessoa. Eu me sinto assim. Eu me sinto assado. Não é falando em terceira pessoa, não é falando do que ela percebe que o outro está vendo. Não. Fale o que você sente em primeira pessoa. E outra particularidade do diálogo é o seguinte: seja ouvido e saiba ouvir. Muitas vezes nós queremos só ser ouvidos, e na hora de ouvir, nós estamos com os ouvidos fechados, no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, ou pensando em outras coisas. Então, assim, quer ser ouvido? É muito bom, mas também saiba ouvir. Aí sim se constrói o diálogo. Bem,
E depois que tudo isso passar, vou voltar para a minha rotina ou vou voltar melhor para a minha rotina? Então, essa é a pergunta final, assim, no sentido de que o que eu vou fazer com tudo isso o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos passando? Nós temos 2 caminhos. Um deles é simplesmente dizer: aquele período foi terrível e eu não tirar aprendizado nenhum disso. Agora, se eu passar por esse período que não está sendo fácil para ninguém, está sendo fácil, não está sendo difícil para todo mundo. Bom, se eu entendo que eu posso tirar um aprendizado de tudo isso, então valeu a pena ter passado. Eu ressignifico, e algo que era muito ruim, eu guardo nas minhas memórias afetivas ainda como algo bom. Que por mais que eu tenha passado, sim, passamos. Enquanto casal, enquanto indivíduo, passamos, estamos, né, quando tudo isso passar, nós passamos por tudo isso, mas nós tiramos aprendizados. Penso que 2 grandes aprendizados que nós podemos pensar, e daí eu já encerro a minha fala, é colocar as coisas no seu devido lugar, no sentido de importância, no sentido dos relacionamentos, porque nós estamos percebendo com tudo isso o quanto os relacionamentos eles são importantes, né? Passamos, às vezes, uma vida inteira correndo atrás de outras coisas, e agora nós estamos percebendo que o que realmente importa são os relacionamentos. São as interações, são as pessoas que a gente ama e que a gente não está, muitas vezes, conseguindo abraçar nesse momento. Então, pensar nisso, pensar na ordem de prioridades das coisas. O que está em primeiro lugar na minha vida? O que realmente é importante para mim? Eu vou continuar a mesma rotina de antes, onde eu não tinha tempo para nada, onde eu não tinha tempo para o meu amor, onde eu não tinha tempo para os meus filhos, porque eu estava só correndo, trabalhando. Trabalhar é importante, sim, mas não tem sucesso nenhum no mundo, nem ministerial e nem profissional, que justifique o fracasso da família, o fracasso do casamento. Ali é a base de tudo. Existe uma hierarquia divina para as coisas. É, primeiro lugar, Deus, segundo lugar, a família. Para quem vive do ministério, está no ministério, é o ministério, mas para quem não está no ministério, vem o seu trabalho, e daí vem o ministério, vem a igreja, enfim. Então, assim, em primeiro lugar está Deus, depois está a família, que é a base de tudo, que é a nossa primeira igreja, é a nossa família. Então, assim, esse está sendo um momento de reflexão. Essa pandemia está nos trazendo para um momento de refletirmos sobre o que estamos fazendo, o que fizemos até agora, qual é a ordem real das coisas, voltar à ordem original das coisas e começar a priorizar aquilo que realmente é importante. Sei lá, de meio-dia é importante que todo mundo largue o celular e se almoce olhando olho no olho e conversando. Estou dando um exemplo de um de tantos. Ok, mas, sei lá, um dos cônjuges viaja, trabalha fora a semana toda. Eu não estou dizendo que tem que estar todos os dias junto, mas que o tempo seja de qualidade, que seja uma prioridade o teu amor, que seja uma prioridade os teus filhos, e que você possa tirar um tempo de qualidade. Pode ser que não seja muito, mas que você se proponha a tirar para ter esse tempo junto de qualidade. Então, eu penso que essas são as grandes reflexões que precisam ser feitas depois de tudo isso, e nós temos o nosso livre-arbítrio, e nós vamos ter uma escolha para fazer. E daí, como é que vai ser daqui para frente? Depois que tudo isso passar, o que nós vamos fazer? Então, vai ter valido a pena passar por tudo isso, ou simplesmente é mais uma vivência ruim, que nós vamos deixar armazenado nas nossas memórias afetivas e não vai fazer diferença nenhuma? É uma pergunta, né?
E os nossos internautas aí, Carla, o que dizem sobre Michele, isso? olha só, a irmã Renata, ela disse assim, ó, a pandemia pode ser uma influência aos conflitos, mas não a causa dos problemas que acontecem no relacionamento. Então, na verdade, fecha com o que você falou, né? Como a gente estava antes de tudo isso. O irmão Rafael, também, esposo da irmã Cris, diz assim, ó, há uma espécie de romantização do divórcio, em que o mero desajuste de opiniões, né, e convivência geram separação. E as pessoas ainda ostentam uma espécie de pseudo-celebração disso. Vários comentários aqui, mas a gente não vai conseguir hoje ler todos, né? E eu creio que aqui o nosso pastor, né, não vamos deixar o nosso pastor Ângelo Zanfir, Deus abençoe, e a irmã Tânia também estão participando conosco. A irmã Tânia diz assim, momento lindo com vocês, preciosas, com assuntos importantes de serem falados. Abraços a vocês, Deus vos abençoe. E mais vários irmãos que estão, a gente quer agradecer por todos vocês que participaram conosco aqui, né, no chat online, também você que não está escrevendo aqui, né, o seu comentário, mas que está nos prestigiando nessa tarde. Outro internauta também comentou a respeito da rotina familiar, né, e a importância de manter principalmente a rotina das crianças, né, Michele? Daqui a pouco eles voltam para a escola, né, e como professora, daqui a pouco os pais têm que trabalhar, fazer o home office, e deixam o filho dormir até às 10 da manhã, 11 da manhã, e daqui a pouco ele tem que ir para a escola, né? De uma hora para outra a escola vai ser liberada. E aí? Essa criança, vai dar tempo dessa criança almoçar? Como é que ela vai mudar? Como é que vai mudar de uma hora para outra essa rotina para as crianças, né? As crianças sofrem também. Eles não estão acostumados a ficar somente em casa. Porque daí, lembrando aquilo que eu falava no início, não é férias. Não é férias que eles podem dormir até o horário que eles quiserem. É um momento atípico. Então, precisa se manter uma rotina assim, porque logo ali as coisas voltam, as crianças voltam para a aula, os pais voltam ao trabalho. Então, a rotina precisa se manter, sim, porque sem esta rotina aumenta a questão da ansiedade, do estresse. Então, assim, para que a gente consiga manter esse equilíbrio emocional, nós precisamos desse norte da rotina. Então, para tudo não virar um caos e uma bagunça, a rotina está aí para isso. Isso mesmo. Muito obrigada, Michele. Irmãos, vários comentários aqui, né? Eu só quero mandar um abraço especial para a família da Cris, né? Além do teu esposo e o filho, acho que a tua mãe que mandou aqui, a irmã Eva, né, Cris? Um beijão, mãe. E a irmã Eva mandou parabéns para a Vanusa também, que estava de aniversário. Também para a minha família, que estão participando juntos aqui. O João está lá na casa da tia Adri, né? Ficou lá. A família da Vanusa, né? O Elias ali estão. E todos os irmãos que estão participando conosco, muito obrigada por participarem. E no próximo ficou bastante coisa aqui, né, para a gente continuar. É uma pena, né, Michele, foi muito curto, nós vamos ter que marcar outro, antes do final da pandemia. Mais uma aqui que eu não posso deixar, a irmã Lucila, alguém conhece? Não me lembro agora quem é, mas olha o que ela disse. Como? Sobrenome. Lucila Lunelli da Rocha. Minha sogra. Tua sogra. Olha o que ela diz. Acompanhando, só uma opinião, mas é o que a gente conversou aqui, né? Não podemos culpar a pandemia pela diferença dos casais. Ou ela e do próprio ser humano. Ela é do próprio ser humano, eu acho, a diferença, né? Bem como tu falaste antes. Embora juntos há anos, sempre estamos aprendendo. E é isso mesmo. Ela tem quanto tempo de casada? Ela? Olha... E aí fica a pergunta que eu vou ter que fazer para minha sogra. Sogra, mas eu não estou enganada, são 25 anos. Olha só, experiência. Isso Experiência. mesmo. Muito obrigada, Lucila, pelo apoio. O pastor Diogo também aqui, ótimos e bons assuntos, né? Desculpem se eu me perdi aqui, porque foram muitos comentários, e a gente já passou do nosso tempo, né? Logo mais a gente tem o culto com os jovens. Eu vou passar para a Vanusa, então. É uma pena, Michele, mas foi curto o tempo, né? Muito obrigado pela tua presença. Olha, você é uma serva do Senhor, que Deus te abençoe. E eu quero deixar um espaço, se tu quiser deixar algum contato, porque como os internautas participaram, te conheceram, de repente alguém queira manter um contato contigo, né? Então, fica à vontade. Então, primeiramente, eu vou mandar um beijo para o meu marido, né? Que ele, com certeza, está lá do outro lado, nos assistindo também, né? Te amo.
Meus contatos, então, eu tenho o Instagram, tenho minha página no Facebook, que é Psicóloga Mestre Michele Minoso Sates. Então, nessas redes sociais tem meus números de telefone, você pode entrar em contato, mandar mensagem, fica bem à vontade, vai ser um grande prazer te ter lá como amigo também. E, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e fico à disposição para uma próxima. Que ótimo! Cris, faz uma oração para nos despedir. Senhor amado Deus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que estivemos, Senhor, aqui reunidas, Pai querido, aprendendo mais de Ti. Senhor, agradecemos pela vida de cada um dos nossos telespectadores, Pai, abençoa e que nós possamos, Paizinho, ter a Tua, Senhor, soberania em nossas vidas para que nós possamos tomar as decisões certas e que após, Senhor, tudo isso passar, nós possamos tirar o melhor de tudo isso, desta pandemia, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Culto dos jovens, agora em seguida, e escola dominical amanhã pela manhã, às 9 horas.